Olá, pessoal. Eu vou conversar agora com o Frederico Bellini Coelho, que é executivo de Marketing, Sustentabilidade e Eventos da GS1 Brasil, que está preparando aí a entrega do prêmio Automação desse ano, que vai ter as inscrições até amanhã, na verdade, que eu acho que vai ser o hoje da publicação da matéria. Então, quem quiser tem que correr para participar. Mas a entrega do prêmio já é um grande negócio para quem quiser aprender, conhecer e prestigiar também as empresas que vão receber esse prêmio. Oi, Fred, como é que você está? Tudo bem? Tudo ótimo, Perim. E você? Tudo jóia. Então, eu queria que você desse uma pincelada aí. A entrega do prêmio vai ser no dia 8 de novembro, é isso? Exatamente, Perim. Ó, dia 8 de novembro, o dia da fundação da GS1 Brasil. Então, esse ano a gente está celebrando 40 anos de GS1 Brasil, 50 anos do Código de Barras e 25 anos do Prêmio Automação. Assim, se tinha um ano icônico para a gente realizar o Prêmio Automação, é exatamente esse. Então, a gente está no melhor da atmosfera GS1, com várias datas comemorativas para celebrar a 25ª edição. E esse ano a gente continua muito forte com inscrições de cases. A gente tem recebido, esse ano em especial, muitos cases inscritos para o Prêmio Automação, na categoria de aplicação, de mercado, sustentabilidade, educação. Esse ano tem novidade, a gente tem categoria nova de provedores de solução também, e a categoria de dados. Então, tem muita coisa boa, além da categoria imprensa, que sempre traz boas matérias sendo compartilhadas sobre inovação, tendências, usando padrões GS1. Eu já ganhei esse prêmio duas vezes, hein? Pois é, Dois... merecidamente. Obrigado, 2012 e 2014, foi bem legal. Está no meu currículo. Boa. Então, Fred, mas deixa eu te falar. Bom, primeiro que eu queria parabenizar você pelo prêmio, pelo evento também do Brasil em Código, né? Foi um evento espetacular, você e sua equipe. Cara, foi genial, achei que foi esplêndido, né? Todos os assuntos que foram abordados foram extremamente importantes, né? Inclusive essa questão da inteligência artificial, que hoje está muito causando preocupações, inclusive, né? Eu sou um cara que ainda não se despreocupou muito com isso, né? Apesar de ter visto lá pontos de vista mais positivos do que o meu, mas eu acho que ainda tem bastante coisa para a gente discutir a respeito disso. Mas eu queria que você abordasse um pouquinho assim o perfil das empresas que estão participando, se como é que as pessoas podem participar também, quais são aí as novidades, além do que você já falou também de categorias e tudo, mas quais são as novidades em termos de atuação das empresas, né? Como é que as empresas estão aplicando a padronização e todas as ferramentas de padronização que a GS1 oferece? Legal, Edson. E bacana você ter trazido logo de cara o Brasil em Código também, né? Porque para a gente faz parte de uma jornada. A gente começa, um dos nossos grandes eventos é o Brasil em Código, esse ano atingindo quase 1.800 executivos, para discussão de temas importantes ligados à padronização, automação e inovação. A gente tentou tirar um pouco do hype, né, que a gente fala de inteligência artificial e de algumas tecnologias. Tem pautas ainda, tem várias vertentes de discussão que são importantes, mas entrar numa discussão num ambiente de inovação, num festival que te traga insights e inputs, é o que a gente busca, porque no final a gente desdobra isso e reconhece as empresas que estão aplicando essa tecnologia de maneira coordenada, estruturada e trazendo o resultado com elas que a gente homenageia e premia no Prêmio Automação. Então, esse ano a gente está esperando cerca de entre 900 e 1.000 participantes no prêmio, então a gente está aumentando um pouquinho, a gente vinha na casa de 700, 800 pessoas, então esse ano, por ser uma edição especial, a gente vai aumentar, a pedido do nosso presidente, a capacidade para o evento. E o que a gente tem acompanhado muito, e os cases eles vão passar ainda por avaliação do júri, mas a gente já tem uma prévia desses cases, a gente vê muita aplicação ligada à identificação, não simplesmente no produto, mas a gente vê cases de logísticas mais robustos, então usando o padrão GS1. O que a gente fala é muitas vezes para uma MPE, que é a porta de entrada, né, para uso do código, muitas vezes está na identificação do produto e para comercialização no final do dia, mas a gente vê grandes empresas usando identificação com código bidimensional, com QR Code, usando o padrão da GS1. E aqui a gente está falando de operações logísticas muito mais eficientes, com muito mais informação para os negócios. E a gente está falando também de
reverberar informações que podem interagir com o consumidor final lendo um único código na embalagem. Então, a gente tem visto o mercado adotando esse pipeline de transformação do código linear para o bidimensional. A gente tem visto soluções de radiofrequência também. Então, a gente vê as empresas assim, muito engajadas num processo de transformação digital e aplicação de tecnologia de identificação, mas com o propósito de gerar resultados, gerar melhores experiências, seja no B2B ou no B2B2C, conectando cada vez mais o consumidor nessa cadeia. E um ponto que eu acho importante é o olhar muitas vezes tem a aplicação e o resultado efetivo para negócios, mas a gente tem visto muitas aplicações com cunho onde o outcome é sustentabilidade. Então, isso também tem motivado muito a gente nessas discussões, porque a gente vê que a pauta entrou definitivamente na agenda das empresas e o uso de tecnologia, padronização e identificação tem sido chave para o sucesso nessas aplicações. Então, a gente tem visto muita variação de cases, tem cases também em educação e também assessoria de imprensa que estão bem interessantes. O que a gente vai fazer, assim, para avaliar esses cases primeira parte, a gente tem um crivo técnico, né, onde a gente faz uma avaliação para ver se efetivamente o que está sendo colocado no case está implementado e se tem o uso de padrões da GS1. Feito esse primeiro crivo, a gente passa por um comitê que é formado por especialistas e entidades de mercado multissetoriais para trazerem as notas e as avaliações, para trazer um processo, inclusive, de lisura para o prêmio, sendo uma avaliação terceira, e não necessariamente da AGS1 dentro desse processo. Então, a gente está entrando nessa etapa agora, com as inscrições encerrando amanhã, já começa a parte de triagem e avaliação técnica para, posteriormente, a gente ter a avaliação do júri do mercado, e aí no dia 8, a festa completa com todos os premiados subindo ao palco. Maravilha, Fred. E deixa eu te falar uma coisa, como eu cobri o evento, o Brasil em Código, e dei enfoque ao DPP, que é uma coisa muito importante, que teve um destaque também grande no evento, em função de ser lá o Digital Product Passport, né, que é uma obrigação que a União Europeia quer impor, né, quer colocar para para todas as empresas que atuam na Europa, né, até 2050 ter todas as companhias terem o processo de economia circular, ou seja, de ir até o final do processo de utilização dos produtos, recuperando matérias-primas no final do processo já de descarte ou mesmo de remanufatura ou reaproveitamento, inclusive de mercadorias, né, de produtos e tudo. E eu queria, e você mencionou isso em relação à sustentabilidade, né? Eu queria ver com você, aqui no Brasil, como é que isso está evoluindo, porque eu vejo que no mercado internacional isso ganhou uma importância muito grande. Eu acho que as empresas brasileiras ainda não entenderam, né, que existe uma obrigação que vai ser importante no mundo todo, né? A União Europeia representa um mercado grande, né? Uma percentual do PIB muito importante, do PIB mundial. Como é que isso vai impactar as empresas, né? Eu queria ver se você tem um panorama disso já mais ou menos estabelecido. A gente tem participado de muitas discussões ligadas ao passaporte digital de produtos. A gente tem conversado com o governo, tem conversado com empresas e tem conversado com entidades. O que a gente vê é exatamente o que você comentou, Taperinha. Ainda não está na agenda dessas empresas, de poucas empresas, tá? A gente já consegue ver esse movimento, mas na grande maioria a gente ainda não vê a priorização do passaporte digital de produtos. E a grande questão qualquer empresa ou operador econômico que coloca um produto no mercado europeu, dentro do Green Deal, né, que aborda toda essa agenda de circularidade na União Europeia, e o de passaporte digital de produtos está dentro disso, vai ter que começar a prover uma série de informações referentes a esses produtos. Lógico, tem alguns setores prioritários, a gente está falando de têxtil, está falando de eletroeletrônicos, a gente está falando de baterias automotivas, mas tem uma agenda bem robusta aí de implementação e com prazos até certo ponto arrojados, determinados pela União Europeia para adaptação. Então, o que a gente está tentando trazer essa pauta de maneira mais intensa, principalmente para os nossos 58 mil associados aqui no Brasil, mas a gente está tentando, dentro das nossas conexões com outras entidades e eventualmente com o governo, também trazer essa pauta de maneira mais intensa. A gente vê alguns movimentos importantes acontecendo, a gente vê pilotos no Brasil já começando a ganhar forma, mas o sentimento ainda é que tem muita oportunidade para a gente trabalhar.
O que a gente não pode deixar é para a última hora, porque apesar de ainda terem algumas definições necessárias que precisam vir da União Europeia, a gente entende que já tem informação suficiente para começar em pilotos e preparação dessas empresas. Então, a gente está tentando trazer um pouquinho mais o senso de urgência nessas discussões. A gente vê alguns players interessados já nessa movimentação, mas ainda muita discussão e pouco movimento prático, tá? Diferente da europeia, a gente vê consórcios mais estabelecidos, pilotos e testes já em andamento. Aqui a gente sente que ainda tem uma jornada grande. Até porque o Brasil não necessariamente, ou uma empresa brasileira, pode não ser o operador econômico daquele produto na Europa, mas com certeza ela pode fornecer algum insumo que vai ser solicitado informação por quem está colocando esse produto na Europa. Então, a gente não está falando simplesmente da colocação do produto, mas de toda a rastreabilidade ou da cadeia que está por trás que sustenta aquele produto dentro do lançamento dele na União Europeia. Exatamente, eu inclusive tenho feito um esforço para mostrar isso, porque na verdade não é só a empresa que diretamente oferece os produtos na Europa, mas é aquele também que oferece os insumos para esses produtos, né? Ou seja, fabrica tecidos aqui no Brasil para roupas que vão ser vendidas lá, né? Isso já é um impacto. Você ia complementar alguma Sem coisa? dúvida. Não, sem dúvida, eu acho que o olhar tem que ser de cadeia, né? Não pode ser simplesmente para o produto final. Então, isso que a gente fala muito, né? A rastreabilidade, a conexão de todos esses parceiros, começar a registrar esses eventos também. Então, é importante porque nem sempre voltar na cadeia é um processo tão simples, né? Então, se você não tiver isso bem estruturado, o risco de não atender os prazos arrojados que são determinados pela União Europeia são grandes. Então, é importante ter uma avaliação dessa cadeia, conversar eventualmente com os operadores econômicos que estão colocando o produto na Europa para já iniciar essa jornada de preparação. E o curioso é que o Brasil começou primeiro nisso, né? A Política Nacional dos Resíduos Sólidos foi a primeira lei, né, nos países do mundo todo a ter exigir uma obrigação com circularidade. E para existir essa circularidade, inclusive a padronização é super importante, né? E daí tem as tecnologias diversas, né? Tem os códigos de barras, tem o QR Code, tem RFID, tem todas as tecnologias que a gente vê disponíveis aí. Agora, sem os padrões, não tem como fazer isso, né? Não, sem dúvida, precisa de uma chave única, inequívoca e uma identificação persistente, né? Então, falando de circularidade, não tem como fugir disso. E aqui a gente entende que, é o que eu falo, né? A gente tem um discurso aqui na gestão que a gente nasceu na era da economia linear, né? Então, a gente olhava muito a eficiência ao longo dessa cadeia e acabava no descarte. Mas a gente viu que nossa relevância aumentou muito na era da economia circular. Então, agora, a identificação a única, inequívoca, a identificação persistente, dados e informações de produtos são essenciais para você nutrir uma cadeia efetivamente circular, né? Então, aqui eu vejo nossa relevância aumentando muito nessa agenda de circularidade. E como é que está essa questão? Eu tenho visto um discurso da GS1 fora do Brasil, por exemplo, né, no ano passado em Amsterdã, inclusive, já no ano anterior também, é, em eventos da Austrália, tudo, o pessoal anunciando que o código de barras tem um período de vida já meio limitado em função das possibilidades ou das facilidades que o código 2D oferece, né, o QR Code ou o Data Matrix, né? Isso tudo também faz parte dessa discussão, né, Fred? Como é que está isso? Tem sim. A gente está num processo literalmente de transformação, né, dessa revolução do código linear para o bidimensional, né, o famoso QR Code. E o que a gente tem visto é as empresas têm iniciado a adoção. O Brasil, você sabe bem disso, né, Perim? Foi o primeiro país a ter um produto com código bidimensional lido no ponto de venda, no checkout ali, então já com o Digital Link embarcado. Então é um motivo de muito orgulho para o Brasil em relação à adoção de padrões. Mas a gente vê também um movimento crescente, então outras indústrias, a Vapsa já está utilizando, Leites Fazenda também já passando a adotar, e várias outras indústrias entrando nesse cenário, e o varejo se preparando também para a leitura do código bidimensional. Então, o que a gente vê é ter um pipeline global de transformação, que a gente entende, mas o que a gente diz é assim, não dá para esperar esse movimento
o próximo tem que começar agora porque é uma jornada de transformação e o benefício, assim, ele é integral para a cadeia. Então, é mais informação para tomada de decisão de negócio e, literalmente, uma integração muito mais forte com o consumidor. A gente não precisa de 3, 4 códigos na embalagem para prover o maior número de dados e informações. Um único código é capaz de fazer isso. E no momento que a gente disputa espaço nas embalagens, a gente está falando de um código que possibilita uma gestão mais efetiva de estoque, mais informações consistentes e uma integração que se busca muito na indústria, que é com o consumidor, né? Então, ter essa possibilidade de conexão integral com um único código é benéfico para todos os elos da cadeia. E o que a gente tem ido muito forte com o discurso no mercado é isso que você tem ouvido internacionalmente, e o Brasil também faz parte desse movimento, que é essa transformação é importante em benefício dos negócios. Então, os nossos associados já podem usar isso é importante dizer. Não tem custo adicional para fazer isso, né? Na verdade, só tem benefício adicional. O que tem é uma transformação, eventualmente, na aplicação, na mudança do código. Tem uma fase de transição que os dois códigos vão coexistir até todo o mercado estar preparado, e depois disso segue-se para o bidimensional com o seu uso integral. Então, o risco é baixíssimo, né? Porque você consegue operar com os dois em algum momento, e depois que o mercado inteiro estiver preparado, a gente segue com o bidimensional, assim como foi com o código linear, né? Substituindo a etiqueta de preço ali ao longo do processo, ganhou corpo até ter a consistência necessária para seguir sozinho. Mas o importante de tudo isso é assim, a gente está literalmente integrando também o consumidor na cadeia de suprimentos, trazendo muito mais informação, dado e consistência para ele. Eu acho que isso é importante, porque aproxima ele dos produtos e melhora essa experiência de compra. Fred, você quer dar um servicinho aí sobre o evento, sobre a premiação? Para a Quero sim, gente. Manda brasa. Não, show de bola. Bom, você já é de casa, então conhece muito bem o Prêmio Automação. Eu sei que os seus seguidores também, boa parte já nos conhecem e conhecem o prêmio, mas fica o convite para quem ainda não conhece, acessar nosso site, conhecer um pouquinho mais do prêmio. Nosso canal no YouTube, a gente tem, há alguns anos a gente começou a fazer até para tangibilizar e trazer mais visibilidade para as empresas que foram vencedoras e mostrar a aplicação prática. A gente começou a construir videocases desses prêmios e de como isso funciona, até para inspirar o mercado na adoção de novas tecnologias e padrões de identificação. Então, convido vocês a acessarem nosso canal do YouTube também, conhecerem um pouco mais do case e assistir um pouquinho dos vídeos do Prêmio Automação. O evento vai acontecer no dia 8 de novembro, vai ser no Tokyo Marine Hall, antigo Tom Brasil, né? Para quem é das antigas como a gente, né, Edson? Então pode acessar um pouquinho mais sobre o evento. E fica o convite para vocês participarem dessa edição especial. Eu acho que vai ter muito case inspirador, muita informação bacana. E vai dar para conhecer um pouquinho dessa jornada dos 25 anos de Prêmio Automação, vai dar para embarcar um pouco nos 40 anos de história da GS1 Brasil e 50 anos do Código de Barras no mundo. Então, é um ano icônico, é um ano com muita coisa boa, muita celebração, mas mais do que tudo isso, muitos cases importantes e homenagens relevantes para quem ajudou a construir esse caminho até agora. Legal, Fred. Bom, queria te agradecer aí por essas informações todas e estou ansioso para ver o prêmio, porque na verdade ali a gente aprende também e acaba descobrindo. Eu formulo muitas pautas que saem dali para depois fazer matérias, inclusive. Muito É isso aí, legal, bom. obrigado. É isso aí, Fred. Manda abraço. Fala. Eu ia comentar só uma coisa, como eu sei que tem muitos jornalistas que te seguem também, uma novidade do prêmio esse ano que eu esqueci de comentar, a gente fazia uma premiação para um único case, né, de uma única matéria, esse ano vão ser 3 matérias, então acho que também fica a motivação aí para reconhecer quem nos ajuda a propagar essa mensagem importante para o mercado. Legal, Fred. Cara, muito obrigado aí pela entrevista e vamos em frente aí. Um abração para você e até lá. Até acho que a gente vai se encontrar no evento agora. Combinadíssimo, Perim. Obrigado pela abertura aí, pela possibilidade e espero te ver no Prêmio Automação. Legal, um abração, Fred. Até mais. Tchau, tchau.